Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Fórum Digital com o título A IA e a Revolução do Ensino e da Aprendizagem de Língua Estrangeira. Sou o professor Stephen Arthur Solomon Hughes. Vou fazer uma breve descrição, uma audiodescrição. Eu sou pardo, eu tenho o cabelo baixo, raspado do lado, os óculos, olhos castanhos, estou vestido de uma camiseta preta, com detalhes brancos na gola, e estou muito feliz em estar aqui com vocês. Mais uma vez, o título, como já destaquei, é sobre o impacto da IA sobre o ensino e aprendizagem de língua estrangeira. O que nós falamos e entendemos como tal, como esse ensino e como isso impacta na aprendizagem de uma outra língua ou de outro idioma. Vamos passar para entender melhor qual o desafio em apresentar um tema tão vasto, tão grande, tão diverso, diria, e ao mesmo tempo ambicioso. Por um lado, é um desafio falar de esse impacto ou impactos e trazer relevância para contextos tão únicos, porque eu tenho certeza, estou falando com professores, profissionais no início de carreira, no meio, ou já com bastante experiência na atuação ou na docência, e atuam em contextos diversos, tanto geográficos, sociais, tecnológicos, técnicos, culturais, da pluralidade e do tamanho que é o país Brasil. E o segundo desafio, ou ao mesmo tempo é um desafio, mas uma oportunidade. E falar sobre IA, nós não podemos ignorar que, ao tratar de tecnologias, mesmo na ausência da tecnologia, é preciso avaliar como essa ausência impacta na capacitação, na preparação do aluno e do próprio professor para enfrentar os desafios da sociedade moderna, para se tornar um cidadão capaz de atuar, de operar diante de tantos desafios, tantos problemas ou situações que o mundo moderno lhe propicia. E a percepção, qual a percepção de desconexão? Há uma falta de integração eficaz de IA, podemos dizer assim, de modo bem geral, sem querer ao mesmo tempo generalizar, mas sim, há essa falta de integração, ou diria também que há diversas razões para essa falta, ou fatores que podem levar para essa falta. Mas, ao mesmo tempo, podemos falar dos impactos positivos, porém limitados, né? Porque precisamos falar dos benefícios que podem trazer as ferramentas geradas por IA ou operacionadas, movidas a IA, mas, ao mesmo tempo, não são amplamente aplicáveis por diversas razões. Então, quem interessa participar desse fórum? Quem interessa essa minha fala como professor, como educador, dentro de um contexto meu, que, com certeza, difere bastante do seu contexto, professor. Mas professores de idiomas, professores que atuam no ensino de língua estrangeira, sim, pais irresponsáveis que pensam na importância em ter um outro idioma como capacitação, competência técnica ou um diferencial profissional. Falamos hoje em dia que não basta falar inglês
o inglês como língua estrangeira ou como outro idioma, como segunda língua, língua adicional, já é dado como certo ou obrigatório, e o diferencial hoje teria ou seria ter mais um idioma. E, ao mesmo tempo, interessa essa fala para coordenadores de centros ou gestores de cursos de idiomas, de escolas, um, pensando no ensino básico nas escolas públicas ou privadas, mas nas públicas, onde há uma limitação ou restrição uh, por questões institucionais ou questões políticas públicas que determinam a opcionalidade ou facultativa, natureza facultativa, diria, ou podemos dizer, do uso ou do ensino de língua estrangeira passa a ser algo opcional, passa a ser algo a mais. E, infelizmente, esses alunos que, de repente, frequentam ou são alunos das escolas públicas, onde não há ensino de língua estrangeira, acabam, de fato, sendo levando uma certa desvantagem com outros alunos de outras séries, das mesmas séries, em escolas privadas ou o que tem acesso a centros de idiomas. Supervisores pedagógicos também interessam, e principalmente aos alunos, aqueles que buscam por conta própria, que hoje, com a chegada, com o advento, mesmo antes da IA, as possibilidades com aplicativos, com programas, com a internet, opções de streaming, enfim, tudo isso possibilita chances, ou trazem oportunidades de aprendizado, mesmo por conta própria. Ou até geram uma oportunidade onde o aluno motivado, autodirecionado, diríamos, possa buscar e possa adquirir um nível de conhecimento de um outro idioma. Como a IA, então, deve se integrar na educação de línguas, no ensino de idiomas? Essa é uma pergunta bastante ampla e seria pretensioso a minha parte querer trazer uma resposta definitiva, mas é importante pensar nesses pontos, principalmente nesses 4 pontos, que são avaliar os desafios que isso traz e, ao mesmo tempo, identificar as oportunidades que a IA possa abrir, ou pode abrir para o ensino, a aprendizagem. Principalmente, a oportunidade, podemos já destacar, seria a autonomia do aluno, mas sempre temos os dois lados, assim como a moeda, sempre ao lado positivo e negativo, ou os prós e contras. E uma das importâncias nesse momento é a vigilância quanto ao uso e os cuidados em não depender ou tomar como absoluta as informações fornecidas por ferramentas de IA. Ok, muito importantes, perfeito? Então, o que se pensa, então, quando se fala em ferramentas digitais e IA? E antes de darmos continuidade à nossa fala, é importante pensar nisso também, que acabei de mencionar que os aplicativos, mesmo antes da chegada ou a democratização à larga escala de ferramentas de IA, antes de ouvirmos falar de ChatGPT, Claude, Gemini, enfim, já existia outras plataformas, outros recursos digitais que, de certa forma, possibilitava, já trazia uma opção, otimizava o processo de ensino e de aprendizagem. E coloco já alguns exemplos. Primeiro, e acho que a maioria, de novo, não quero deixar ou presumir, mas provavelmente ouvimos falar de Kahoot,
né, que oferece alta interatividade como ferramenta de apoio, e há vários outros jogos e recursos que têm esse formato de gamificação disponíveis hoje, né, sem o uso de IA, mas hoje também, de certa forma, aumentado, otimizado com a IA. Geração de conteúdo. Tudo pode ser gerado agora com IA. Os professores podem gerar seus próprios conteúdos, planos de aula, materiais, recursos, vídeos, áudios, imagens, dependendo do tipo de curso que vocês acessam, e o professor acessa. E o próprio aluno também, ao mesmo tempo, pode gerar. E isso catapulta todo o processo, aumenta a capacidade, a possibilidade de ver conteúdos muito mais amplos e ter materiais bastante diversos, ou que possam atender às necessidades de cada aluno, dentro de cada, ou da situação, daquele contexto daquele professor, ou do aluno, dando o exemplo, claro, uma escola pública, ou uma escola, ou um curso de idiomas, onde há um material a ser seguido, um currículo que já definido está, que não há possibilidade de alterar, então, provavelmente, não teria possibilidade de incrementar esses conteúdos que pode ser gerado com IA. Mas, quando há possibilidade, por que não? E mesmo antes do IA, temos a questão dos blogs. Digo e falo com bastante ânimo, entusiasmo, por ser um fã número um da ferramenta, o uso desse gênero textual, que é blog, e pode ser virar um gênero audiovisual, multimodal, né, ao incluir imagens, ao incluir vídeo, texto, enfim, incrementar o que se entende como texto, sem ser a palavra escrita, a grafia. E, por último, a interação com linguagem natural, através dos que chama de LLM, perdão, né? Large Language Models, que é um modelo de linguagem em grande escala, o que impulsiona, mobiliza, faz gerar todo recurso movido à inteligência artificial. Enfim, o que podemos pensar nisso aqui? Então, quando nós vamos na IA na educação, como havia já mencionado, toquei, de certa forma, nessa tecla da ideia dos prós e contras. E, ao longo da história, quando se fala em tecnologia, se fala em ensino formal, há sempre a possibilidade de implementar o que há de mais moderno daquela época, daquele momento. Hoje, estamos falando de IA, mas há 20 anos atrás, podíamos estar falando de jogos como Kahoot, enfim, e antes disso, do videotape, ou fita cassete, enfim, dependendo da sua idade, não queremos colocar ou falar sobre essa questão, mas ao longo do tempo, ao longo de todo o processo de ensino, desse timeline, podemos dizer, essa linha do tempo, sempre havia recursos e a criação da sociedade de recursos, e esses recursos são pensados ou aplicados na educação, certo? Perfeito. Então, o que se fala sobre isso, dos prós? São ferramentas inovadoras, já mencionei algumas. E essas ferramentas trazem a ideia de aprendizagem personalizada. Novamente, nada diferente que já existia, já te falava em personalização, diferenciação, individualização do ensino, mas hoje se pode pensar em aumentar isso e, principalmente, reduzir o tempo do docente e aumentar o envolvimento tanto do docente como o discente.
que o próprio aluno pode se tornar parceiro ou colaborador nesse processo, ao avaliar, junto, conversar com o professor, como esses recursos que são gerados, quais os benefícios que podem ajudá-lo a, de fato, progredir e atingir suas metas, seus objetivos de aprendizagem. Quais são os contras? Imprevisibilidade, autoria, porque não podemos, há sempre uma discussão, ainda um debate, do que se pode colocar como autor. Ao usar IA, ao gerar os conteúdos, isso se torna a propriedade daquele que foi gerado, ou se está usufruindo do conteúdo que já existia, sem dar devido crédito. Isso é uma questão importante. O risco de desinformação ou de informações imprecisas. Sempre há pontos de pensar nisso, e os contra, e eu diria, ao mesmo tempo sendo um ponto negativo, essa redefinição, porque gera essa dúvida ou suscita uma preocupação do docente em o seu próprio papel, o que ele pode fazer nesse momento, se pode até perceber, se parecer irrelevante. Bom, por aqui tem um professor, se eu posso aprender sozinho, se eu posso programar, montar um curso próprio com todas as provas, materiais, checar meu nível de entendimento, me autoavaliar e, quem sabe, até emitir meu próprio certificado dizendo que sim, eu sou aluno nível A1, P1, intermediário, perdão, eu sou nível C2, que é avançado. Tá? Quem poderia limitar isso, ou dizer que sim ou não? Eis a questão. Enfim, é, um debate muito importante. Então, ao pensar nisso, a IA pode, então, transformar essa educação. Vemos só, falamos um pouco da personalização agora há pouco, né? E o ensino tradicional passa agora a ter outras faces, né? Passando de otimização do tempo, e aí tendo esse letramento de tudo que é feito, né? É letrado, e tem esse aspecto digital, pois vemos, depois da pandemia, como o mundo se tornou cada vez mais digital, e tudo que fazemos, não somente na sala de aula, mas no nosso dia a dia, depende do digital. E por isso, precisamos pensar numa educação mais moderna, provavelmente. Né? É uma condição sine qua non. Tá? Torna isso mais dinâmico, mais eficaz e, por fim, relevante. Então, ao aprender um idioma com IA, podemos pensar nesse processo, olha, que, usando essa imagem, né, do processo até a borboleta, né, todo o processo de aprendizagem tradicional, né, integrando IA, se traz metacognição, se traz novos letramentos, multiletramentos, e esses letramentos transformam, se manifestam ou resultam no que seria a aprendizagem autônoma. Certo? Não. É um sonho. Seria uma ideia, uma proposta utópica, e, como frisamos no início, são contextos tão diferentes. O professor seria romântico demais falar de isso é algo que pode ser alcançado para todos. Aí é algo a pensar, há possibilidade sim, mas sempre há de pensar nos fatores que possam dificultar, ou precisam ter estratégias para superar esses desafios, né? Sempre. Ok, perfeito. Então, dessa forma,
entra a questão crítica do conteúdo. Então, esse usuário, tanto o professor como o aluno, precisa ser crítico, desinformado, não, mas isso é um problema, é um risco, né? Precisamos avaliar criticamente esse conteúdo, pensar no conteúdo, discutir com, e por isso que eu falo, eu estou defendendo a possibilidade de, ao entrar, se possível, se é possível usar na sala de aula com seus alunos, conversar com alunos sobre o que é IA, qual o papel dessa ferramenta, e não aliado em si. É uma ferramenta, como qualquer outra. Então, o que eu preciso saber como ela funciona. E sabendo como funciona, e eu digo isso sempre pensando, e é algo de pessoal, minha experiência pessoal, eu não sou um tipo de aprendiz que preocupava muito em entender cada aspecto, por que funcionava, como funciona aquilo, mas tendo experiência com outros alunos, meus alunos me ensinaram isso, de questionar sempre, mas se eu não entender, como eu posso, né, de fato, usar melhor aquela ferramenta? Então, saber como funciona, ser mais consciente que está aqui, ser muito mais consciente é importante, ser, deixar de ser passivo e, claro, mais crítico. Então, precisamos pensar nesses 4 eixos e achar, ou colocar esse aluno muito mais aqui no canto, o aluno consciente e crítico. E sair desse aspecto aqui, o passivo, ou consciente, mas não tão crítico, deixar passar, entende, mas prefere não questionar tanto. Tá? Ok. Então, quais são as conclusões podemos pensar, né, o que se vê no ensino tradicional? Sim, ele, o professor, nós somos, ou podemos continuar sendo, não o principal, mas somos sim fonte de informação, e se fala muito hoje no ensino direcionado, hoje, cada vez mais, mesmo com as metodologias ativas, e, de fato, o ensino um mais em que o professor está diretamente lidando com o aluno, essa é uma das metodologias mais ativas que pode ter, porque fomenta, propicia, possibilita o relacionamento professor-aluno, essa interação que é chave para o sucesso do aprendizado. E aí, claro, integrando IA, integrando a inteligência interativa, o professor passa a ser o mediador, não que, né, nunca tenha sido, já havia esse papel, mas agora pode ter isso com muito mais propriedade, com dados, com informações mais precisas, e torna o aluno, ajudar esse aluno a se tornar um aprendiz autônomo. Perfeito. Claro, sempre dentro das possibilidades. Então, eu deixo então, para encerrar, referências citadas aqui nesse trabalho, né, de forma indireta, mas que embasaram o meu estudo, e também falar um pouco, imagino que deve ter percebido, o uso de imagens gerados por ferramentas de IA. Uma dessas chamada Napkin, seria guardanapo em português. Agradeço imensamente a participação, agradeço o tempo que vocês dedicaram a falar, ou não falar, mas ouvir essa essa voz humilde, simples, mas com uma reflexão sobre o papel da IA no ensino e aprendizagem de língua estrangeira. Muito obrigado.